Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Eu gostaria de convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 54 até o 59, e na sequência nós vamos ler o capítulo 13, de 1 até o 9. Enquanto você procura, no feriado anterior, já que a gente está tendo muito feriado no mês de abril, eu resolvi assistir uma série em função de uma conversa que eu ouvi na universidade entre alguns jovens. Eles estavam conversando e falando sobre um filme. Então eu resolvi assistir na verdade não é um filme, é um seriado da Netflix chamado 13 Razões Por Quê. E eu fiquei tão impactado com o filme que eu resolvi então, escrevi um pequeno artigo que publiquei no Facebook, no site da igreja e também no Facebook da igreja. E resolvi então buscar o Senhor para que Ele me mostrasse uma resposta, uma orientação, em função do que eu entendi do filme. Um abandono imenso dos jovens, ou os jovens estão sendo abandonados, porque muitos de nós estamos confusos, sem saber como orientá-los e como ajudá-los. Então a mensagem dessa noite tem um pouco a ver com isso, mas exatamente a série que nós vamos começar de estudos bíblicos, no domingo à tarde, ou melhor, no domingo de manhã, no nosso culto da manhã, vai tratar desse assunto de como a gente lidar com os nossos filhos de uma forma cristã, bíblica e saudável. Não é sobre educação de filhos, mas é sobre como a gente pode ser bênção na vida das pessoas com quem nós convivemos, especialmente os mais jovens. Então eu quero convocá-los, em nome de Jesus, para que vocês venham no domingo de manhã. A partir do próximo domingo, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, nos ajudar a entender melhor a sua palavra. Vamos à leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 12, 54 a 59. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover, e assim acontece. E quando sopra o vento, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E agora capítulo 13. Naquela mesma ocasião, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus
eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se vocês não se arrependerem, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Jesus, ele tinha uma maneira muito específica de ensinar. Ele usava as parábolas, as metáforas, para explicar aquilo que ele desejava que as pessoas entendessem. Esse texto, essas divisões que a gente tem na Bíblia, elas servem apenas para a gente se localizar, memorizar. A história começa anteriormente em outras parábolas, e ela vai se concluindo a partir do texto que eu li no capítulo 12, e ela se conclui no capítulo 13, nos versículos 6 a 9, quando ele fala sobre a figueira que não dá bom fruto. Sendo assim, é importante então que você preste atenção em cada uma dessas 3 histórias que Jesus conta. A primeira trata-se, então, de um momento que Jesus está dizendo que vai haver um julgamento. As parábolas, elas tinham uma mensagem para o dia a dia das pessoas que estavam vivendo naquela época, e tinha uma mensagem perene, eterna, que serve para todos. E ele está, então, afirmando para aquelas pessoas que eles eram pessoas muito capazes, pessoas que tinham uma inteligência funcional, uma inteligência objetiva, uma inteligência lógica, que eles eram capazes de interpretar o tempo. Eles eram capazes de olhar as nuvens, e lá na Galileia isso acontecia. Eles eram capazes de olhar para as nuvens, e ao verem o tipo de nuvem que eles estavam olhando, eles podiam concluir em quanto tempo eles teriam uma chuva. Eles tinham uma inteligência de meteorologista. Eles eram pessoas sábias do ponto de vista da lógica. Eles eram capazes de ver fenômenos. Eles eram capazes de entender o tempo. Eles eram pessoas que tinham uma certa inteligência lógica para compreender os fenômenos. Mas eles não eram capazes de ver além disso. E essa é a ideia da parábola. Muitos de nós também somos assim. Somos capazes de ter excelentes relações no nosso dia a dia com os profissionais com quem lidamos, com os nossos clientes, com as pessoas com quem nos dirigimos, mas não temos essa capacidade de avaliar o que está acontecendo além do visível, além daquilo que é possível ser visto por todos. Não somos capazes de avaliar as consequências das nossas palavras. Não somos capazes de avaliar o que está dentro do nosso coração.
Não somos capazes de avaliar o que ocorre dentro da nossa alma. E é por isso que ele diz assim: vocês devem procurar o que é justo a partir de vocês mesmos. Olhem para o coração de vocês para depois vocês fazerem essas outras avaliações que vocês fazem. Vocês não estão sabendo ler o tempo presente. Vocês não estão entendendo o que é humano e o que é desumano. Vocês não estão entendendo o que constrói a vida e o que destrói a vida. Por quê? Porque vocês têm uma mente lógica. Porque vocês são excelentes administradores. Vocês podem ser excelentes cientistas. Vocês podem ser gente com a capacidade meteorológica de entender as nuvens e os fenômenos ecológicos. Mas vocês não enxergam a si mesmo. Vocês não são capazes de perceber o que vocês estão fazendo e quais são as razões pelas quais vocês escolhem as coisas que vocês escolhem. Vocês não são capazes de perceber as afetações e as consequências das escolhas, das decisões que vocês tomam. Vocês não são capazes de perceber as consequências das palavras, dos relacionamentos que vocês têm com vocês mesmos e com os outros. Julguem a vida a partir de vocês mesmos. Por que vocês não julgam a partir do que está dentro do coração de vocês? Por que vocês não julgam as coisas a partir do que vocês acreditam? Por que vocês não julgam a partir daquilo que está dentro do seu coração? É isso que Jesus está dizendo. É que nós somos capazes de discernir muitas coisas, mas não somos capazes de discernir o que está dentro de nós. Somos capazes de ganhar dinheiro. Somos capazes de resolver os conflitos profissionais. Somos capazes para dar soluções do ponto de vista matemático, físico, científico, acadêmico. Todos nós sabemos conviver com essa sociedade. A maioria de nós nos damos bem. Entretanto, não sabemos discernir o que está dentro do nosso coração. E Jesus então começa a observar a eles por que eles não têm esse discernimento, por que eles precisam ir para um juiz para voltar a ter um relacionamento com aquela pessoa, por que eles precisam ir para um lugar onde eles vão ser julgados e provavelmente eles vão ser taxados, multados. Por que vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês mesmos? Por que você não consegue resolver os problemas da sua família? Por que você não consegue se relacionar bem com as pessoas de verdade? Por que os seus filhos estão tão distantes de vocês? Era o que ele estava dizendo. Por que vocês têm que levarem essa pessoa que fez mal a vocês e que vocês consideram como inimigo, vocês têm que levarem ao tribunal? Por que vocês não julgam o que ele fez para você a partir do seu coração? Olhe para a sua própria vida. Porque se vocês, Jesus está dizendo, olharem para o próprio coração de vocês, vocês vão evitar as calamidades. Vocês vão evitar as tragédias. No caso do filme As 13 Razões, se as pessoas tivessem tido um pouco mais de sensibilidade e olhado para a própria vida deles, aquela menina que cometeu o suicídio, poderia não ter cometido. Evita a calamidade quando a gente olha para o próprio coração da gente. Evita as tragédias. Mas por que a gente não olha para a gente mesmo? É porque a gente vai se tornando prisioneiro das outras pessoas. É porque o julgamento dos outros se torna mais importante
do que o nosso próprio julgamento a respeito de nós mesmos. É porque nós nos deixamos ser conduzidos pela aprovação das pessoas e da sociedade. É porque nós estamos preocupados em manter a nossa posição diante das pessoas. E a consequência disso é a gente ter um discernimento físico, material, externo, e não a partir do próprio coração. E isso vai nos tornando pessoas incapazes de olhar para dentro da nossa própria vida, de enxergar o nosso próprio pecado, as nossas próprias limitações, as nossas impurezas. Isso vai nos impedindo de orar como Isaías, que dizia: sou um homem de coração impuro e de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. É esta a lição do capítulo 12. No capítulo 13 ele dá continuidade. A situação agora é outra. Pilatos mandou matar um grupo de pessoas que havia feito o sacrifício do lado de fora do templo. E naquela época eles não podiam fazer aquilo. Era uma abominação. Então Pilatos, para não ficar mal com as pessoas que ele governava, ele era romano, para ele não ficar mal com os judeus religiosos, ele mandou matar aquelas pessoas. E aí então um grupo de pessoas que estavam ouvindo Jesus, questionam Jesus e perguntam a Jesus, de uma forma religiosa, tinhosa, como são os religiosos, como são aqueles que valorizam as coisas do lado de fora e não do coração. Eles perguntam para Jesus se aquilo era justo. Vocês viram o que fizeram com os irmãos que foram fazer sacrifício fora do templo? A própria entonação e o texto nos permite, assim, a perceber essa maldade naquela pergunta. Eles fingem. Aí o texto diz assim: Jesus, porém, vem uma adversativa, vem uma reação de Jesus, fazendo com que eles, contrapondo a opinião deles, e diz assim: vocês pensam que aquelas pessoas que morreram do lado de fora daquele templo, ou aqueles que caíram lá na torre de Siloé, que foi uma torre que caiu e matou 18 pessoas, vocês pensam que essas tragédias que aconteceram a eles, faz deles mais pecadores do que vocês? Porque normalmente é assim que nós pensamos. Acontece a tragédia na vida de alguém, a gente imediatamente é tomado de um julgamento a respeito do outro. Às vezes a gente é tão cruel que a gente não fala, mas a gente pensa, estava longe de Deus. Por isso que aconteceu essas coisas. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: as tragédias não devem ser interpretadas e julgadas dessa forma. Gente ruim morre em tragédias, e gente boa morre em tragédias. Jesus não estava pensando e avaliando aqueles que morreram como sendo diferentes daqueles que os estavam questionando. O que Jesus estava dizendo era assim: vocês não podem ficar fazendo julgamentos, porque vocês não sabem o que acontece entre as pessoas e Deus. Olhem para vocês mesmos. O que acontece entre você e Deus? Olhem para a vida de vocês. Vocês acham que aquela torre de Siloé, que caiu com os 18 primeiros que foram ali, morreram? Vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? Piores do que vocês, ou piores do que aqueles que morreram lá em Jerusalém? O que vocês pensam? Vocês estão enganados.
Jesus diz: nem tudo que acontece é consequência do que as pessoas fazem. Tragédias e acidentes acontecem na vida de bons e maus. E segundo a palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nem tudo que pensamos em relação às outras pessoas e às tragédias são justas, são exatas, são coerentes. Olhem para vocês mesmos e se arrependam. Sejam mais exatos com o coração de vocês. Sejam bondosos, amorosos com os outros, à medida que vocês vão olhando para a vida de vocês e vão percebendo as limitações, os pecados, as palavras que você diz aos outros. Quando você olhar para a vida das outras pessoas, olhe para o seu coração e tudo que você tem feito ao longo da sua vida, observe você mesmo. O que Jesus estava dizendo era assim: quando você olha para você mesmo, você evita o juiz, você perde a arrogância, você perde os seus direitos adquiridos. Eu tenho direito. Você perde a prepotência. Quando você olha para você mesmo, você perde as exigências em relação ao outro. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês preferem ficar discutindo doutrinas e essas coisas do que olharem para a própria vida de vocês e de fato se converterem a Deus todos os dias na vida de vocês. Vocês querem discutir periferias. É importante, às vezes, a gente dizer algumas coisas. Se você morrer velho, longevo, durar bastante, com todos os dentes no lugar, enxergando bem, idoso ou idosa, lúcido, amém, graças a Deus. Que você seja feliz e que seja assim. Mas se você for visitado por uma calamidade, por um acidente, por um fenômeno, por um tufão que vem do nada, não julgue Deus, não julgue os outros. Aí então a gente vai indo para outra parábola: não julgue as pessoas. Então Jesus proferiu a segunda parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar o fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Figueira não se planta em parreiral. A figueira era uma planta boa. A figueira é uma planta que simbolizava Israel. A figueira era uma planta ótima, mas ela, apesar de ser boa, não produzia frutos. Apesar de ser boa, ela não estava fazendo nada de positivo, de saudável, de bom. Era uma árvore inútil. Além de não produzir frutos, ela atrapalhava o parreiral a crescer, porque onde há sombra, ela é uma árvore frondosa, não podia produzir. Era uma pessoa boa, mas estava existindo num lugar errado. Algo bom e uma pessoa boa pode não produzir bons frutos, mas a vontade de Deus é que produzamos bons frutos. É por esta razão que Jesus está dizendo: busque conhecer a você mesmo, busque conhecer o seu próprio coração, não julgue as pessoas pelas calamidades, olhe para a sua própria vida, porque os acidentes e as tragédias, elas não acontecem só por causa dos ventos, das enchentes, dos tsunamis, dos terremotos. Não é só por isso.
as tragédias e os acidentes na vida das pessoas acontecem porque elas não olham para si mesmas. Acontece por causa dos nossos ódios, dos nossos pecados, das nossas maldades, das nossas vinganças, das nossas amarguras, das nossas doenças, das nossas taras. É isso que torna a nossa existência uma tragédia. E é por isso que nós não produzimos bons frutos. Deus, e diz Jesus, contando e dizendo, o patrão, o viticultor, o dono daquela terra vinha, e o Senhor vinha e procurava aquela figueira. Durante 3 anos ele vinha seguidamente e não encontrava bons frutos. Então o Senhor disse, corta. Mas aí o gerente da fazenda diz assim, não, Senhor, tenha misericórdia. Deixa eu colocar estrume, deixa eu colocar adubo e vai produzir bons frutos. Dá mais 1 ano. Como é a sua vida? Que fruto você está produzindo? Fruto? Ah, você está querendo saber o que é? Eu vou explicar para você. Fruto é assim, a Bíblia diz assim, do coração do homem procede toda maldade, toda coisa ruim, todo mal. A Bíblia diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que está cheio o seu coração é que vai produzir o fruto. E aqui nessa parábola a gente tem uma mensagem importantíssima, que é o seguinte, é que se você não está produzindo bom fruto, Deus está ampliando o seu tempo pela graça dele aqui na terra, para você produzir bons frutos. E quem sabe você veio nesta noite para que a sua vida seja mudada. E você saia daqui dizendo, Senhor, eu quero produzir bons frutos. Fruto é a vida de Cristo em você. É uma vida cheia da graça e da bondade de Deus e do amor de Deus. É uma vida cheia da vida de Jesus, de tal forma que ela vaza pela sua existência. Isso é muito fácil de entender. Quando as pessoas se embriagam, elas falam coisas que elas nem sabem que elas estão falando. O coração delas se abre, numa linguagem da psicologia, a inconsciência delas se abre. E ela fala coisas que ela nem imagina. Quando a gente está embriagado pelo Espírito Santo de Deus, pela vida de Cristo em nós, nós vazamos aquilo que está no nosso coração, nos nossos lábios, nas nossas ações, no nosso andar, na nossa palavra, no encontro com um amigo, no encontro com a família, no encontro com os irmãos na igreja. Vaza a vida de Jesus em nós. E Deus está ampliando isso na sua vida. E Ele vem e o que Ele quer ver é fruto. Ele não quer saber se você sabe doutrina ou não. Ele não quer saber se você é inteligente ou não. Ele não quer saber se você é rico ou pobre. Ele quer saber se a vida dele produz fruto em você. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo. Você pode ser um homem e a mulher mais limitada na sua inteligência no mundo. Mas se você tiver a vida de Jesus em você, você vai produzir frutos. Você pode ser um homem mais inteligente do mundo, um homem mais sábio, que sabe resolver tudo. Você pode ser muito rico, você pode ter todas as coisas, mas se você for um homem vazio de Deus, você não vai produzir nada na sua vida.
não dá fruto, diz o Senhor, corta. E Jesus diz, vocês precisam se enxergar. Vocês precisam se arrepender. Porque só essa folhagem da figueira não serve para nada. Só esse inchaço, só essa aparência, só esses aplausos da sociedade, do mundo, não serve para nada. Vocês produzem apenas sombra e ocupam o espaço de quem poderia estar produzindo muita coisa. Então, se não produz, corta. Como é que é a sua vida? Quando você reúne os seus amigos, o que acontece lá? Quando você chama alguém para almoçar, jantar na sua casa, eles são capazes de ver o que na sua casa? No seu lar, na sua família? Que fruto? Talvez o seu filho já tenha te visto bebendo, mas nunca tenha te visto lendo a palavra de Deus. Talvez os seus filhos tenham te visto você brigando, gritando, ofendendo a sua esposa ou vice-versa, mas nunca viram vocês procurando um ao outro para pedir perdão. Fruto é amor, fruto é arrependimento, fruto é voltar atrás, fruto é dizer, errei, pequei. Fruto é a vida de Jesus nos fazendo viver. Talvez a sua família, os seus filhos, te vejam fazendo coisas ótimas, coisas boas, trabalhando, trabalha muito, faz muita coisa, mas nunca viram você dando um abraço, dando um beijo, pedindo um perdão, tendo um momento de aconchego, de sossego. Talvez o seu filho, a sua filha esteja esperando um cafuné. Sabe o que é cafuné? Lá no Nordeste a gente sabe. Cafuné é passar a mão assim na cabeça, sem compromisso, coçar, fazer carinho, entendeu? É isso. Talvez eles estejam esperando isso de você. Isso é fruto. Fruto é a vida de Jesus vazando e alcançando a vida dos outros. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Ele produziu fruto. Deu a vida na cruz para que fôssemos capazes de amar. Nessa noite eu quero te convidar para você dizer, Senhor, eu quero. Eu quero ser alguém capaz de amar. Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho limitações, mas eu quero aprender a amar. Para mim, nos últimos anos já não tem sido tão fácil, porque eu já contei tantas vezes isso na minha vida. E eu não vou contar para que você tenha pena de mim, mas vou contar para que você entenda que amar, quando a gente tem a vida de Jesus em nós, é possível. Porque Ele é vida e Ele é amor. E Ele nos torna capazes de amar. Eu nunca, até os 18, 19 anos, eu nunca tinha ouvido alguém me dizer que me amava. Portanto, eu não sabia amar. Cristo veio para o meu coração. E eu comecei a entender esse verbo. Um dia a minha esposa me disse assim, éramos namorados, ela disse, eu amo você. E eu disse, não é possível. E Deus foi ganhando o meu coração. Ainda tem muito que aprender para amar. E todos os dias eu olho para o meu coração, para a minha vida, e digo, Senhor, me ensina a amar. Eu não sou diferente de nenhum de vocês. Eu tenho as minhas irritações,
meus momentos difíceis, mas a vida de Jesus em mim vai me tornando uma pessoa capaz de amar. Eu quero te convidar para você pedir isso para Ele, antes de você vir aqui para a ceia. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pense um pouquinho nas pessoas que estão ao seu redor. Gente precisando de abraço, de amor, de carinho, de uma palavra. Pense na sua própria vida. Não permita que o inimigo desvie você de você mesmo. Convide o Senhor para vir para dentro do seu coração e fazer essa viagem para dentro da alma. Se você quiser, você pode repetir essa oração entre você e Deus. Você não precisa falar em voz alta, mas você pode dizer assim: Senhor Jesus, vem para dentro do meu coração, transforma a minha vida, faz de mim uma pessoa que produz frutos como resultado da tua vida. Transforma a minha vida, Senhor. Muda o meu coração. Me faz amar e ser capaz de expressar esse amor. No nome